Olá, então estamos novamente aqui com o Troco Ideias e hoje um momento muito especial, continuando na nossa linha de comunicação. Hoje vamos ter um papo muito gostoso aqui. Estávamos conversando com a Fernanda Araújo. Ela já é conhecida nas redes, já é conhecida e bem conhecida aqui na nossa fronteira por tantas atividades que ela desempenha. Realmente ela tem uma amplidão aí na sua visão que consegue transitar por muitos campos, e vamos estar com ela hoje conversando sobre justamente essas duas áreas grandes ou as maiores que ela atua, que é influencer e na gestão e na inovação. Então vamos começar aqui, Fernanda, dando as boas-vindas a ti, uma grande amiga, uma grande colega aqui das nossas atividades, que muito admiro esse trabalho bom que tu faz para nós também. Então, seja muito bem-vinda ao Troco Ideias, e o espaço Troco Ideias é para isso, para dar vozes a visionários que realmente fazem a diferença no mundo como tu estás fazendo. Então, gostaria muito de que tu te apresentasse para a nossa audiência e para quem está além e está nos conhecendo também a nós agora, nesse programa. Então, fica à vontade aí. Bom, primeiro eu fico muito honrada com a tua apresentação e a tua amizade. A Cíntia é uma dessas pessoas que faz a diferença na vida de todo mundo que ela encontra, que ela é muito generosa. Então, o que ela falou sobre mim fala mais sobre ela do que sobre mim. E eu tenho atuado em muitas coisas porque eu sempre fiz o que foi preciso. Então, a vida muda e eu me adapto. Mas eu continuo focada no meu sonho. Eu sei exatamente o que eu quero, mas eu não tenho um caminho traçado para chegar lá. Eu me adapto no caminho, mas o objetivo está traçado, está garantido. E depois, quem sabe, tu nos conta alguma pista aí desse desafio que tu tens pela frente, mas tudo bem. Fer, assim, realmente é com muita alegria que eu te recebo. O outro dia eu estava fazendo um curso de uma importante, eu considero uma das melhores empresas de criatividade do Brasil, que é a Perestroika, e eu estava fazendo um curso com eles e vi lá a questão do protagonismo, e até conversava em outro episódio, como essa saída do intermediário, que está muito presente no nosso tempo, a saída do intermediário e a possibilidade de que as coisas se conectem sozinhas. E quem faz isso são protagonistas. Então, vão direto na sua audiência na mídia, vão direto nas ações e são protagonistas do seu destino. E antigamente tinha as agências, eu até comentava esse exemplo, tinha as agências que estava a parte das mídias, estavam os clientes, e as agências faziam essa triangulação. Hoje, o protagonismo é diretamente da empresa em contato com o seu público, com a sua comunidade. E tu fizeste isso de forma inovadora, lá nos inícios. Lá nos Pode inícios, contar um quando tudo pouquinho era disso? mato. Porque hoje é o comum, mas e antes? Eu era professora de marketing. Quando eu terminei a graduação, na sexta-feira, eu peguei o diploma na sexta-feira, na segunda eu bati numa escola técnica e falei, eu nunca dei aula, mas eu sei que eu posso fazer isso. E aí me deram 2 horas aula. Aí passou para 8 horas aula. Quando eu vi, eu estava dando 24 horas aula. Eu dei aula para mais de 1.000 alunos na fronteira. Isso também me dá uma base de... Você, como professora, sabe que nós nos tornamos inesquecíveis na vida dos nossos alunos. A gente passa, assim, às vezes uma pessoa adulta com um filho e diz assim, oi, pro, e você, oi. E aí vai conversar e você deu aula quando era adolescente. Isso é muito bacana. E aí as minhas alunas me achavam o máximo dando aula de marketing e começaram a falar para os seus patrões. A minha professora sabe tudo, tu tem que contratar ela que ela vai resolver a vida da empresa. Eu comecei a prestar consultoria de marketing. E aí, quando foi abrir um free shop em Ribeira, um novo free shop em Ribeira, eles me contrataram para ser gerente de marketing. E isso me deu assim uma visibilidade muito grande, porque eu mudei o game dos free shops em relação à internet. Os free shops até tinham alguma página ali que eles colocavam alguma data comemorativa, mas eu criei o lance de ter um frame, de ter uma bordinha típica, de ter um tipo de comunicação, e como que isso virou o modelo. Todos os outros free shops foram atrás daquilo. E aí eu ganhei um destaque. Quando você consegue virar referência, você começa a fazer outras coisas. Eu comecei a dar palestras,
Mas eu acho a grande virada de jogo foi que eu sempre sonhei em estudar. Eu entrei na graduação muito tarde. Meu pai morreu quando eu tinha 18 e eu precisei trabalhar. Então, eu entrei na faculdade com 22, quando a maioria dos meus amigos já estava se formando. E eu fiquei com aquele sentimento de estar atrasada. Estar atrasada. Então, eu nunca perdi uma matéria, eu nunca rodei em nada. E tinha a chance de entrar no mestrado. Eu cheguei para o meu chefe e falei assim, lembra que a gente combinou que quando chegasse a época do mestrado, depois de tudo que eu trabalhei tantas semanas sem ter um dia livre, vocês iam me deixar compensar os horários, porque o free shop tem um grande horário. E eu vou fazer as aulas. E ele falou assim, não, a loja não funciona sem ti. Aí eu pensei assim, se eu não fizer o mestrado agora, com 20 e poucos, eu não faço mais. Só que eu era gerente de marketing de uma multinacional. Não é fácil você abandonar isso. Mas eu pensei assim, se a loja não funciona sem mim, ele vai me dar pelo menos um tempo. Eu vou conseguir. Cheguei para ele e falei, olha só, em agosto começam as aulas e eu vou fazer. Isso era junho, por aí. E eu falei assim, eu ajudo você a encontrar alguém para ficar no meu lugar, não tem problema. E ele falou assim, então sai agora. E eu saí. Vai sair, sai agora. Saí. E aí eu fui para o mestrado. E eu precisava me manter durante o mestrado. E eu tinha esse know-how de referência em marketing digital. E o que eu consegui? Eu digo, eu vou ter que fazer isso para mim. Então, eu comecei a dar palestras em toda a região. Em cada cidade que eu ia, eu dava 2 palestras por dia, falando de marketing digital. E as pessoas, assim, não me acreditavam nada, assim. Tudo que eu falava que ia acontecer, aconteceu. E as pessoas ficavam assim, não, não é assim. Ai, não, eu nunca vou fazer esses vídeos. Ai, que ridículo. E aí, eu tinha a questão de que os meus perfis eram fechados. E eu comecei a realmente ser a Fernanda S.A. E aí eu ia dar uma entrevista para a TV, ganhava um quadro na TV. Eu ia dar uma entrevista para a revista, ganhava uma página fixa na revista. Porque eu vou para ganhar. Eu aposto alto porque eu quero ganhar tudo. Eu já perdi muitas vezes tudo, então eu não tenho mais esse medo. E aí, um dia, um telespectador mandou uma mensagem assim, você é muito contraditória. Ué? Por que você vai para a TV toda semana e ensina sobre redes sociais, mas as suas redes sociais são fechadas e você não aceita ninguém? Realmente, no Instagram eu só tinha os meus amigos, umas 400 pessoas, e o perfil era fechado. Falei, não é que ele tem razão? E aí também, para mim, facilitou, porque a partir do momento que eu me tornei influencer, eu parei de contratar outras pessoas para tentar torná-las influencer, que na época não tinha, e também eu comecei a ser uma prova social do meu trabalho. Olha, eu tinha um perfil fechado, em tanto tempo cheguei a tantos seguidores, olha o meu engajamento e tal. Então, foi assim que eu comecei. Simplesmente porque eu tinha uma necessidade de realizar o meu sonho, que era estudar, e eu não tinha ninguém para me bancar. Então, eu precisei fazer isso. Que bacana! E imagino que isso deve estar acontecendo com um monte de pessoas agora, com muitas pessoas, e com muitas que hoje já são referências, já são também, como tu, influencer em outras áreas, em outros nichos, né? Me conta um pouquinho de uma curiosidade que eu tenho, que não a tua paixão, porque eu imagino que começou muito cedo, mas essa profissão e o Grêmio. Isso é uma curiosidade que eu tenho, eu queria te perguntar. Então, eu nunca convivi muito com meu pai. O meu pai, quando eu nasci, ele já tinha 58 anos. E aí ele morreu quando eu tinha 18, então a gente não morava juntos. Eu tenho boas lembranças do meu pai, mas não tenho uma grande convivência com meu pai. Então, a minha influência masculina foi meu padrinho, que eu digo Dindo, né? Eu sempre digo Dindo e a Dinda. E o Dindo é gremista. Daí veio o Grêmio. Então, a influência do Dindo me fez gremista. E a questão da comunicação e de ter muitos contatos no meio da imprensa me levou para a Globo para falar do Grêmio. Isso foi um estouro nas minhas redes sociais, porque eu aparecia na Globo 3, 4 vezes por semana falando do Grêmio. Porque eu consegui usar a pandemia muito ao meu favor nessa área. Quando estourou a pandemia, não tinha mais jogo. Quando começou o jogo, não tinha público. E aí o pessoal do interior ganhou voz.
E eu aproveitei isso. E como eu realmente tinha uma trajetória de ir atrás do Grêmio em toda a América Latina, de fazer parte de torcidas, de movimentos de outras cidades, de outros lugares, eles me reconheceram como uma autoridade. E eu vou contar para vocês que eu morria de medo, porque eu pensei assim, eu vou para a TV analisar jogo, criticar jogador, criticar técnico, e aí vão chegar para mim e vão perguntar, e o que tu ganhou, guria? E o que tu jogou? Que bola tu joga? Eu não sei nem chutar e correr ao mesmo tempo. Mas isso nunca aconteceu, porque as pessoas sabem que a minha paixão é verdadeira e um amor verdadeiro é sempre respeitado. Com certeza, isso em todos os campos, né? Não só nos de futebol. Não só nos de futebol. Que lindo isso e que lindo que tu conte sobre essa paixão e essas diferentes visões tuas de mundo. Me conta um pouquinho da visão de mundo Fê Gestora. Fê Gestora, isso é bem legal. Não sei se tu lembra que o CRA, ele fez uma campanha para os administradores lá na época do Orkut, gente. Ui! Estou entregando agora muito. Lá na época do Orkut, lá por 2010, de colocar ADM antes do nome, porque os advogados colocavam DR. E aí o CRA fez essa campanha e eu era gestora e não administradora. Então eu comecei a usar o Fê Gestora. Daí que nasceu o Fê Gestora, como uma resposta, porque eu também sou do CRA. Claro. Então eu coloquei essa marca do Fê Gestora. Porque eu queria que me reconhecessem como gestora. Quando você está na graduação, quando você é só uma graduanda, você sente que você não é nada. Então, eu tinha alguns professores que chegavam e davam aula para nós assim, então, gestores, o que vocês fariam nessa situação? E eu, bom, então, sabe aquela coisa de se vestir para o trabalho que você quer? Então, vou criar a marca que eu quero ter. E aí que veio a coisa do gestora, de me identificar enquanto gestora. E como foi essa união ou essa ponte que tu criou entre a Fê Influencer, a Fê que está lá com o Grêmio e que está lá nessas atividades bem, digamos, no público... É um público diverso, porque não é Muito. só o público jovem, Não. é um público diverso, mas é um público que não está diretamente ligado ao mundo dos negócios, da gestão, e essa Fê Gestora que está realmente no mundo profissional, que é super competitivo, um mundo com seus padrões, suas crenças. Eu sou desse mundo, então eu posso falar, porque é o meu mundo também, né? E a gente tenta desconstruir, sair da caixa muito, mas assusta, às vezes se assusta e fica na caixa sim, mesmo, sim, claro que sim. que fica mais confortável estar na caixa às vezes do que sair. Então, é essa dicotomia e essas dualidades que a gente enfrenta nesse mundo, como em todos os outros, acredito. Como é que foi essa construção da ponte para que ficasse... O que te ajudou? Qual foi a ponte que tu utilizou para unir esses dois mundos? Primeiro, uma confiança inabalável em mim mesma. Eu sei a minha ética, eu sei que tudo que eu faço dentro desse padrão, e tudo que eu faço com excelência. Eu não tenho a menor pretensão de ser perfeita, sabe, Cintia? Eu já tive. E aí, quando você tenta a perfeição, o perfeccionismo ele leva à obsessão. E eu só quero ser excelente, e excelência é amor pelo trabalho. Eu não quero mais o perfeccionismo. Eu não aceito que me cobrem essa perfeição. Então, primeiro é isso, é saber quem eu sou, saber por que eu faço as coisas. A outra coisa é que eu não sei se vai dar ruído aqui no microfone, mas assim, ó. E eu viro influencer. E aí, quando eu viro influencer, a pessoa pode me dizer o que ela quiser e eu tô... É um estado, é um personagem. Então, tem momentos na gestão que a gente sofre embates, tem momentos que a gente tem notícias tristes, tem momentos que a gente tem derrotas mesmo. E aí eu consigo ativar esse modo e geralmente, se tu for pensar assim, os dias que tu me viu falando mais alto, gesticulando mais, era o dia que eu estava mais triste. Mas aí esse modo influencer, ele me ajuda a ter essa personagem que é inabalável, que é infalível, que é magnânima. Então, essa Fê influencer é alguém em quem a Fernanda se esconde atrás. E ela me dá essa capacidade de lidar com certas adversidades desse modo leve, desse modo
tirei o peso, tirei a gravidade, estou flutuando um pouquinho. E talvez, Fê, essa capacidade seja o que te torna tão inovadora. Porque eu que trabalho contigo em outros ambientes também, percebo essa capacidade profissional, concentrada, seguir o protocolo, os requisitos, criar os protocolos quando não existem para que realmente as coisas aconteçam. Eu vejo esse teu lado profissional, valorizo esse teu lado profissional, tem nos amplamente ajudado nessa construção do que é hoje a área B, a área binacional. Ela existe por muitos atores, mas sem dúvida a tua mão está ali muito forte, muito presente nessa construção, e eu te agradeço por isso, porque é algo que nós levamos, nós daqui da fronteira, quem é da fronteira vai se dar conta, a gente leva no coração essa área binacional. Então, é uma gratidão, sim, a esse Fê profissional que consegue manualizar ou roteirizar as coisas para que aconteçam, e com muito protagonismo, e com muita postura, e com muita seriedade com o que ela está fazendo, e ao mesmo tempo, às vezes te enxergo em outros ambientes e tu me traz essa leveza de quem não está preocupado, e que te traz essa, nós somos gente e estamos ali para brilhar mesmo, porque nós temos esse brilho interno e queremos ser vistos, sim, queremos ser protagonistas, sim, dos nossos destinos, das nossas vidas, da nossa carreira. E certamente é isso, e esse fio condutor verdadeiro que tu tens nessa confiança em ti mesma, que faz que tu brilhe nesses ambientes, então, e que tu seja protagonista desses ambientes. Então, feliz de saber disso. Eu que converso muito contigo, estamos aqui num momento público, nos conhecendo mais. Claro, e creio que o desafio do Troco Ideias é essa. Quando a gente pensa no Troco Ideias, pensamos em dar voz aos protagonistas da nossa sociedade, às pessoas visionárias que estão fazendo a diferença, que estão sendo vistas como como está, e que fizeram lá na sua caminhada e estão fazendo e com certeza vão continuar fazendo no futuro, porque esse é o seu papel, ser protagonistas desse mundo tão incerto e tão complexo. Então, realmente é muito bacana isso. E me conta um pouquinho dos teus projetos, atuais e futuros. O que tu deixaria assim como esse ano 2023? O que ele te deixou? Que coisas bacanas tu poderia nos contar desse ano 2023, já que estamos fazendo um balanço e que vamos para já começando um 2024 todo novo. Que balanço tu fazes do ano, tanto Fê, as duas Fê, e também esse futuro? O que tu visualizas como futuro, assim? Cíntia, foi um ano de diplomacia. E juntando um pouco os dois mundos, como influencer eu tive que parar com os meus contratos, o meu atual contrato de trabalho, que você sabe qual é, ele é de exclusividade. Então eu cortei todos os meus contratos como influencer e aí o público sempre me entende. Eu tenho uma comunidade de verdade. Você vê ali que eu sou uma influencer que eu sempre tenho muitos comentários, eu sempre tenho muito engajamento, porque eu tenho um relacionamento real com as pessoas. Então, as pessoas entenderam que teve mais essa mudança. Eu já tive várias mudanças no mundo virtual e no mundo profissional. E aí, as pessoas... Uma palavra que brilhou muito foi a questão, assim, da classe. Eu queria ter classe, assim, como é que a gente faz para ter classe? Que roupa eu tenho que usar? Que bolsa eu tenho que usar? As meninas me perguntam muito. Eu sempre digo que tem pessoas que se vestem de maneiras muito diferentes e elas têm muita classe. Tem pessoas de culturas diferentes. Por exemplo, na Índia as mulheres são muito coloridas e você vê mulheres de muita classe. E aí, em outros países, como a Argentina, as mulheres são muito mais sóbrias e elas também têm mulheres de muita classe. Eu sempre digo para as meninas que me perguntam que uma pessoa que tem muita classe é uma pessoa que tem muita compaixão. Então, acho que foi um ano que eu exercitei muito a compaixão e por isso eu fui percebida como alguém de muita classe. E isso tem que ser muito genuíno. Tem que você realmente ver o melhor do outro, até no pior momento do outro. Então, eu acho que isso é uma das coisas que uniu os dois mundos, que eu levei tanto para na área de gestão, quanto eu levei para as meninas que me procuram, porque eu acho que me veem muito como uma irmã mais velha, a quem elas podem pedir conselhos, elas podem falar do relacionamento, que elas podem falar dos perrengues no trabalho. E eu dou essa visão, assim. Teve uma menina, eu mentoro muito jovens,
Teve uma menina que eu mentorei esse ano e ela tava, assim, indignada com o patrão dela, porque o padrão dela, assim, tudo que chegavam para ele, sim, vamos fazer, vamos fazer como der. Eu falei, mas que bênção esse homem, gente! Ela, como assim uma bênção? Mas aprende com esse homem aí quando te perguntarem e tal coisa. Fulano é assim, tu sabe que ele é assim, mas a gente gosta dele assim. E aí ela ficou leve com aquilo e conseguiu a vaga dos sonhos dela. Então, tudo que às vezes a gente precisa é perder essa obsessão, essa necessidade de ser perfeito, e aí a gente consegue ir além. Então, muita compaixão durante o ano. Eu acho que isso foi a marca. Esse ano eu aprendi uma frase que a gente nunca perde, né? Que a gente ou ganha ou aprende. E creio que isso que tu estás colocando é um grande aprendizado para todos. Essa capacidade de ter compaixão e de enxergar o outro é um grande ganho, e ao mesmo tempo saber que podemos não ter sucesso nas coisas que a gente empreende e que nem tudo são rosas no caminho, são grandes aprendizados que só nos melhoram para novos resultados, né? Novos ciclos de resultados. E para o ano que vem, o que a Fê está esperando do ano 2024? Eu não espero nada de 2024. Eu vou dar tudo para ele. Eu não espero que ele me entregue boa. nada. É bem feio, não tem jeito, né? É isso, eu acho que se você... Eu tô sempre me preparando ao máximo. E eu sou muito autodidata, então eu aprendi espanhol sozinha, eu aprendi inglês sozinha. Eu tô sempre lendo, eu tô sempre aprendendo e eu tô sempre buscando aplicar aquele conhecimento. Então, eu leio um livro, eu fico desesperada para ir lá ensinar alguém alguma coisa, dar uma dica, conversar sobre aquilo, porque aquilo... Eu não quero ser uma estante que só tem ali aquele conhecimento parado. Eu quero ser como um daqueles sábios que iam com seu cajado de povo em povo, fazendo perguntas difíceis e fazendo as pessoas pensarem por elas mesmas. Então, eu acho que isso é outra coisa que me liga muito com as pessoas. Eu não tento parecer que eu sou uma campeã em tudo. Eu entrei no mestrado na segunda tentativa. Eu precisei de 4 provas práticas para tirar a carteira de habilitação. Então, eu não sou a pessoa que ganha todas, mas eu sempre ganho a guerra porque eu não desisto nunca. É por isso que eu sei que eu vou conseguir tudo que eu quiser, porque eu nunca vou parar de tentar. Que maravilha de conselho, hein? Que coisa boa é essa, porque realmente, o outro dia eu vi por ali que o talento vence o trabalho duro quando... O trabalho duro vence o talento não faz o trabalho duro, né? E, na verdade, nós temos por aí muita gente talentosa que realmente é incrível no sentido de talentos. Tu tem a sorte de ter talento e trabalho duro, então é uma espécie em extinção, eu diria. Mas tem gente que é muito talentosa, mas não faz o dever de casa e não chega. E aí tem gente que talvez não tenha os mesmos recursos ou as mesmas possibilidades, as mesmas oportunidades, mas com aquele trabalho duro, aquele esforço extra, chega a lugares onde e deixa de dar desculpas, né? Porque uma coisa que a gente percebe muito é a justificativa. Quem quer faz, quem não faz arranja uma desculpa e aí se esconde atrás dela. Isso me lembrou um caso bem emblemático, ou como dizem os jovens, um momento canônico na minha vida. Eu estava no mestrado e assim, gente, eu trabalhava muito, mas eu não sabia precificar. Teve uma época que eu atendia 14 empresas, mas eu tinha fotógrafo, eu tinha designer e todo mundo era bem pago, menos eu, porque eu achava que conseguir cliente e ter as ideias era muito fácil, era tão fácil para mim que eu achava que eu não tinha por que cobrar. Então, passava às vezes 10 mil reais por mês na minha mão e ficava 700 comigo. Eu não sabia me pagar. Então, assim, era uma época complicada nesse sentido. E, ao mesmo tempo, as pessoas me viam nos melhores hotéis de Montevidéu e de Punta, porque eles me pagavam para fazer o trabalho de divulgação. Mas aquilo era um momento. O meu dia a dia era ficar das 8 da manhã às 10 da noite na Unipampa, tentando fazer a melhor pesquisa possível. Tanto que eu tirei A em quase tudo. Acho que só tirei B em 2 matérias. Porque realmente, assim, eu queria aproveitar ao máximo. Eu tinha aberto mão de tudo por aquilo, eu tinha que aproveitar. E aí, para terminar a minha dissertação de mestrado, que no mestrado a gente faz uma dissertação, eu precisava de umas entrevistas com uns stakeholders da área de free shops. E aí tinha um evento que reunia todos.
Em Porto Alegre, só a entrada do evento, $400. Só a entrada. E aí você tem que pagar passagem, hospedagem, alimentação. E era muita grana para mim. Era muita grana. O auxílio da universidade, ele não bancava isso porque ele entendia que não era acadêmico. Mas isso ia me parar, Cíntia? De jeito Jamais. nenhum. Falei com os amigos meus, consegui o telefone da organização, me apresentei, porque eu sou a Fernanda Araújo e eu tenho valor. Eu mostrei meu valor para eles. E eu trabalhava numa revista impressa, eu trabalhava na TV, eu tinha uma baita audiência nas minhas redes sociais. Eles me deram ingresso para eu cobrir o evento. E eu fiz como se faz num evento. Eu fiz patrocinadores ouro, prata e bronze e vendi cotas. E eu consegui levantar no total uns 5 mil para cobrir a viagem. E eu ia lá e fazia entradas ao vivo e agradecer uns patrocinadores e mostrava o que estava acontecendo. Saiu matéria em tudo que é lugar, nos que eu trabalhava e em alguns que eu não trabalhava. Isso, assim, todos os anos eles me convidam para esse evento, porque realmente marcou. E aí eu estava lá nesse evento fazendo entrada ao vivo e um cara, assim, muito cheto, um argentino, todo chique, um terno, assim, de uns $10 mil, fez piada, assim, ai, tu viu? Tem gente ridícula aqui que faz vídeo ao vivo do evento. Aí eu terminei o vídeo, parei e falei assim, quanto tu pagou para estar aqui? Ele, $400 a entrada, uns R$600 por dia o hotel. Sabia que eu tô sendo paga para estar aqui? Isso aqui que eu tô fazendo tá me pagando para eu estar aqui. Isso é o meu trabalho. Ele, desculpa, eu fui babaca de falar isso. Não, tudo bem, eu só quero pontuar que eu tô sendo paga para estar aqui, você tá pagando para estar aqui. Então, é isso. Eu tenho um grande objetivo e ele parece inalcançável, mas aí eu divido nessas listas, nessas tarefas que vocês veem, eu dividindo as coisas dentro do ecossistema, e aí eu vou conseguindo. Eu preciso de tantos looks, eu preciso de passagem ida e volta, E quando eu vou marcando caixinha por caixinha, eu tô lá, vivendo o que eu sempre sonhei. E a dissertação foi feita, as entrevistas foram feitas, eu fui aprovada e sou mestra hoje em dia. É um momento muito interessante de saber disso, porque uma das linhas na qual a gente trabalha é justamente para os jovens. E uma preocupação constante que nós vemos, tanto nos potenciais estagiários ou também quem está estagiando, é como a gente constrói pontes entre esse mundo que a gente fala que está acabando, né? Mas eu estou na faculdade e eu quero ser um profissional, como é que eu faço? Fica tão difícil, eu não sei o que fazer para passar para o outro lado e ser um profissional. E tu estás dando aqui dicas valiosíssimas do que a gente pode fazer. E o que me fica de conclusão ou de resultado é faça. Planeje, invista nesse sonho, olhe lá na frente, veja esse futuro e venha dando passos para que hoje você tenha ações possíveis para chegar naquele futuro. Tenha metas, tenha sonhos, tenha clareza e principalmente tenha a sua essência clara, a sua transparência clara, a sua confiança em si mesmo claro. E que claro que a gente vai ser abalado pelas circunstâncias. Muito. Mas a gente vai vencer lá na frente porque não vamos existir. E a gente vai chorar em casa, nunca na frente das inimigas. Com certeza. As inimigas nos vêm sempre poderosas. Isso é muito bacana, isso é muito bacana. Fer, me diz uma coisa. Nesse cenário nosso aqui, que é muito especial, que é um cenário binacional, tu tens uma passagem pelo Uruguai e pelo Brasil, mas também por outros lugares. Como é que tu enxergas essa nossa realidade nesse mundo, onde também é o interior de 2 países, porque somos do interior do Uruguai e do interior do Brasil, e estamos nessa fronteira única. Como tu visualizas morar nesse lugar, o contexto que a gente vive, com essa projeção para fora e com essa que muitos dizem, mas eu sou daqui, não posso fazer nada porque eu sou daqui, aqui não acontece nada. O que tu poderias dizer para essas pessoas que pensam assim? Bom, primeiro que fronteira não é um lugar de divisão, é um lugar de encontro. E aqui, gente, eu conheci pessoas muito importantes porque é um lugar que gera muitos negócios. Tem muitas pessoas bilionárias que investem aqui e tem muitas pessoas importantes que passam por aqui. Então, assim, recentemente teve um professor doutor estrela, o Rafael Popper, que ele é de várias universidades do mundo.
Ele está fazendo um grande projeto de inovação no Uruguai e ele passou por aqui. Eu o conheci no Recife e ele me contou do projeto dele, me passou o telefone dele. Então, a fronteira é um lugar que as pessoas têm muito interesse em fazer negócios. Agora, dentro da sua casa, o Rafael Popper não vai bater lá e te propor participar do projeto de inovação dele. Você precisa sair, você precisa conversar. Então, uma das coisas... Eu tenho mais carteira assinada no Uruguai do que no Brasil. Isso é uma das dificuldades, assim, às vezes eu vou tentar uma vaga e tantos anos de experiência, mas é no Uruguai, aí eles já não consideram. Então, tem essas coisas de ser fronteiriço. Eu sempre me coloquei nos lugares, eu sempre fui para os lugares e sempre me apresentei. Eu acho que as pessoas, às vezes, elas não aproveitam o movimento que acontece. Eu sempre fui voluntária em tudo. Se a Unimed precisava de voluntário no programa de gravidez, de acompanhamento de gravidez, eu ia lá. Nunca fiquei grávida na vida, gente, mas eu ia lá. Então, quando você é essa pessoa com quem se pode contar, quando você é essa pessoa voluntária, e quando você ajuda os outros, você pode até assim, eu ajudo a pessoa e aquela pessoa não me dá a mínima. Mas é como se você colocasse assim na poupança do universo. E lá um dia, outra pessoa que não tem nada a ver com aquilo, ela vai abrir a porta para você. Porque não tem como, se você é uma pessoa que passa a vida ajudando, contribuindo, uma hora você vai receber isso de volta. E a fronteira é um lugar de encontros. Agora, não é dentro da sua casa que vai acontecer. É nos eventos, é nos restaurantes, é sendo voluntário nos lugares, é conversando com os empresários e é servindo. Eu acredito que quando a gente serve de verdade, esses encontros acontecem, as pessoas nos encontram também. Isso me toca profundamente, porque as grandes oportunidades, todas elas, as grandes oportunidades que eu tive na vida foram servindo. Encontros incríveis, pessoas incríveis, trabalhos incríveis, surgiram a partir de projetos onde eu era voluntária e não tinha a mais mínima pretensão. Eu não estava ali porque eu queria alguma coisa. Eu estava ali porque eu estava preocupada com aquela situação. Fazia sentido para mim estar ali. E quando eu estava ali, entregue, fazendo sentido, tão conectada que nem estava percebendo quem estava me olhando, mas estavam me olhando. E foi aí que consegui, ou que tive a sorte, porque sorte é isso, é quando a preparação encontra a oportunidade. Serendipity. Então, estava ali, no momento certo, na hora certa, fazendo o que era certo. E foi por isso que eu tive oportunidades. E isso fecha muito, e é uma ponte que nos conecta bastante, porque acredito muito nisso, com essência, com propriedade. Eu acredito que nós viemos aqui para servir. Nós estamos aí. O Troco Ideias é uma proposta para servir. Servir quem? Servir a Cíntia, servir a time, servir a quem? Não, servir a comunidade. É dar voz às pessoas que fazem, as pessoas que estão aqui e que estão construindo um mundo muito melhor, que estão sendo fator de soma para o universo. Porque quando a gente é fator de soma, o universo soma com a gente. Então, realmente agrega na nossa vida. E ouvir, né, Cíntia? Eu acredito que o meu diferencial como influencer, eu tenho tanto engajamento porque eu ouço as pessoas. A gente está num mundo em que todo mundo fala, mas quem se escuta, quem conversa. É verdade. Então, eu sempre penso que toda pessoa tem algo para me ensinar. A pessoa mais simples, ela tem algo que eu não sei fazer. Então, por exemplo, quando eu fui na Pueblo, eu falei com o teu responsável sobre o vinho e ele me contou um monte de coisa de agricultura orgânica que eu não sabia e que foi super interessante, que aí eu já falei com outra pessoa que trabalhava sobre isso e eu já sabia isso e a pessoa já achou o máximo eu saber. Então, quando você ouve de verdade, você conecta. Então, eu nunca fui lembrada por algo muito brilhante que eu disse. Eu sempre fui lembrada por uma pergunta muito interessante que eu tenha feito. Então, ouça mais, pergunte mais e tenha um interesse genuíno nas pessoas. É isso que a gente precisa, de pessoas humanas, imperfeitas, mas em busca de excelência e dessa vida em comunidade, com muita conexão e também com muita compaixão.
Bom, com essa reflexão da Fer aqui no final, realmente eu fico sem perguntas por esse momento. Realmente vai ser muito mágico voltar a conectar em outros momentos, voltar a conversar destes ou de outros assuntos, Fer. Eu te agradeço demais essa possibilidade de compartilhar um pouquinho da tua vida conosco, com nossa audiência, com as pessoas que nos seguem, com as pessoas que acreditam nesta fronteira. Mais uma vez, obrigada por ser e estar aqui. E fica aberto o nosso convite para voltar a nos encontrar aqui nesse mesmo Bate-Canal, falando de outros temas, porque eu sei que a tua bagagem e o teu repertório é muito amplo e que tu cultivas isso. E não tenho nenhuma dúvida em que realmente a tua grande fortaleza é ouvir e realmente compreender o que o outro está sentindo e ajudar sempre que tu pode. Então, isso são características bem tuas, do teu jeito, e que marcam fortemente o que tu és. Essa protagonista da nossa fronteira binacional e do mundo. Então, obrigada, Fer, por estar aqui. Um prazer enorme. Obrigada a todos. E eu vou só te pedir que tu faça as tuas conclusões finais aí, as tuas reflexões finais para dizer tchau para o nosso público. Bom, graças por me ver como eu sou. Eu acredito que a gente tem que colocar a alma, que nesse mundo da inovação todo mundo quer ser muito perfeito, todo mundo acerta na ideia, todo mundo tem a melhor intenção, todo mundo é semideus. E eu tô aqui para ser humana. Eu não quero ensinar nada para ninguém, mas eu quero aprender junto com as pessoas. E quem quiser aprender junto comigo, me encontra no fe.gestor em todas as redes sociais e vamos seguir essa conversa, porque eu adoro trocar ideias. Coisa boa. Obrigada, então. Muito obrigada, de coração. E estamos aí, mais um episódio, e voltaremos em breve com mais ideias para trocar com vocês. Até o próximo Troca Ideias.